ele precisa lidar com, vamos dizer, a cosmovisão dessa pessoa, os fatores da essência dessa pessoa que está se distorcendo como prática. E isso em qualquer área, né? O fundamental é mais do que eu lidar com o sintoma cultural distorcido, é eu lidar com as convicções que essa pessoa carrega, a forma que essa pessoa crê no mundo, acredita o que é o ser humano, o que é sucesso. Eu sempre parto do pressuposto que, às vezes, olhando a nossa cidade, Balneário Camboriú, né? A gente quer denunciar e lidar com a cultura dessa cidade, o que é santo e precisa ser, o que é divino e precisa ser validado, e o que precisa ser denunciado é o que é sucesso para essa cidade, o que é vitória para essa cidade, o que é derrota para essa cidade, o que é ser alguém próspero nessa cidade. E aí você vai ver, comparado com o que o Evangelho anuncia, aí você vai ver o choque. E é justamente por uma falha de compreensão do Evangelho que você vai ver, inclusive, os ambientes religiosos aplaudindo o que o Evangelho denuncia. Que é essa visão distorcida de sucesso, essa visão distorcida de fracasso, de você, olha, eu tô no meu pior momento, e às vezes é um momento que a pessoa está sendo curada da vaidade dela, do ego inflado dela, o casamento dela está sendo restaurado. Uma pessoa que eu atendia, ela viveu uma falência financeira, como eu mesmo já vivi, mas eu falei, olha, isso está sendo doloroso, mas está restaurando seu casamento. Então tá todo mundo olhando, falando para você que você está vivendo um fracasso, e no olhar do Evangelho algo está sendo curado e transformado. Por quê? Porque seria um testemunho de vitória se os negócios dele não passassem por uma dificuldade. Não importa se o casamento dele se esfacelou no processo. Não sei se eu consegui ser claro, se vocês concordam. Concordo plenamente. Se Deus não revela, se Deus não se revela ao homem, o homem não é capaz de entender quem é Deus, quem é ele e quem é o próximo. O homem, sem essa compreensão clara do evangelho, ele não consegue enxergar realmente o que está acontecendo na frente dele. A importância de ter como o evangelho como a força motriz, a luz reveladora que o ensina a se relacionar com a cidade, é simplesmente pelo fato de que sem o evangelho nós somos cegos em um quarto escuro, tentando tatear onde está a luz. Só que quando vem o evangelho, ele é uma luz que não apenas acende a luz do quarto, é uma luz que nos cura, que nos devolve a vista, que nos ensina a ver de novo. Então, adianta apenas acender a luz de um quarto para quem tem problema com cegueira? De nada adianta. Adiantaria Lázaro simplesmente ressuscitar se a pedra não fosse rolada, né, milagrosamente também? Precisa. E esse é o impacto, esse é o poder do evangelho. Ele tanto acende a luz, como também nos cura da cegueira, para poder enxergar o mundo como ele realmente é, como também ele ressuscita Lázaro e também abre-se as rochas que impedem que Lázaro saia. Então, a partir dessa força, dessa luz, desse entendimento, é que nós começamos a ver o mundo. E quando você fala, Douglas, sobre cosmovisão, né? Nós precisamos pensar, a dificuldade de pensar a cosmovisão é simplesmente, muitas vezes, existem algumas pessoas recentemente estudando cosmovisão e compreendem cosmovisão até de maneira equivocada. Por quê? Porque cosmovisão não é apenas um conjunto de dados, não é apenas um conjunto de ideias. Cosmovisão é parte do pressuposto de que também é um conjunto de amores, um conjunto de afeições. Porque ideias não são desligadas, descoladas de sentimentos. Então, quando nós estamos falando de existe uma maneira de se pensar equivocado sobre a cultura, sobre a cidade, que nos faz enxergar pela metade a realidade como ela é, se dá simplesmente pelo fato de que o problema não é apenas pensar errado, é também sentir equivocadamente, porque ideias estão acompanhadas de afeições. Então, se o evangelho é a cosmovisão que nós devemos olhar o mundo, o evangelho não apenas tem que nos dar novas ideias, o evangelho também tem que nos dar novos amores. Amém. Logo, o que nós carecemos é além de novas ideias. Além de novas ideias, nós precisamos de um coração renovado. Então, ali, quando o Paulo diz que nós somos novas criaturas, a palavra ali também no grego metanoia para arrependimento, não se dá apenas sobre mudar a mente,
na ideia de mudar dados de informação na consciência, Uhum, mas também de uma nova criatura. uhum, Arrependimento não é apenas mudar de ideia, é mudar de coração, uhum. é mudar Sua completamente. estrutura profunda é transformada. Que ele vai dizer em Efésios 4, do espírito do vosso entendimento, né? É algo muito mais visceral que está sendo tocado, né?